Esse é o colóquio sobre publicação, edição e formatação de livros, né? Então, os convidados são o Carlos Machado, Lu Evans e Rafael Duarte. Eu aqui e o Walter vamos fazer a mediação, o pessoal depois pergunta, depois a gente abre um espacinho aí para o Cleide falar da experiência dele também. Carlos Alberto Machado, né, doutor pela PUC, RJ. Deixa eu ver se eu acerto os seus livros aqui. Você fez Olhos de Dragão em 2001, Proibido de Gravata em 2010, são uma antologia feita pelo André Carneiro, Deus Ex Machina, né, de 2011, da Estronho, Suécia Maldição do Titanic, 2012, da Literata. Isso é de steampunk, né, que é outra área aí que você... Steampunk, Contos do Mundo do Vapor. Também saiu eu tinha quase certeza que eu tenho esse livro, não achei aqui. Estranha Colheita, desculpa, de 2018, da Estônia também. Sim. Aliás, outro dia eu estava lendo o último capítulo, que é um caso que eu gosto muito, né? Foi um colega seu que fez aí. E, aliás, parabéns, os detalhes são muito superiores de qualquer fonte que eu já tenha visto sobre aquele caso, né? Aquele caso dos alunos russos. Ah, sim. Na verdade, foi uma mulher que escreveu, uma escritora, uma pesquisadora da Rússia. Ela escreveu em russo e o filho dela traduziu para o português. E daí eu realmente, eu também fiquei impressionado. Pra você ter uma ideia, aquilo ali é um resumo que esse amigo meu fez do trabalho dela. Então, aí o que eu fiz, na verdade, foi um resumo. Você ficou impressionado com o resumo, como eu fiquei também, né? E ela autorizou que eu publicasse esse resumo do trabalho dela, que já deu bastante coisa, um capítulo inteiro do meu livro, né? E eu consegui fazer uma relação desses casos com os casos que eu pesquisei aqui no Brasil. Você deve ter notado isso. Sim, você costurou bem ali, mas é espetacular, assim, foi muito... uma leitura gostosa e muito informativa, né? E agora você está tentando publicar um livro novo, não sei se você quer falar sobre ele, eu queria que você falasse também dessa experiência com essa catarse, né? Acho que é legal falar por partes. Vamos falar primeiro, começar do Olhos do Dragão lá, das dificuldades, né, que eu passei para poder editar ele. E eu ia até mais depois, né? Também tem os roteiros de quadrinho, né, que você não falou, que são roteiros que eu publiquei em quadrinhos especiais que saíram pela Doczilla, muitos aí de Curitiba, e tem uns clássicos revisitados também. Eu publiquei roteiros também. Aí são roteiros, né? Não são desenhos meus, são roteiros. O clássico eu estou tentando pela Quadrinhópolis, é uma editora curitibana também. Então eu vou começar pelo Olhos do Dragão, que eu acho que foi o primeiro livro que eu fiz, saiu em 2001, né? Foi quando a gente criou a Confraria de Escritores de Ficção Científica, né? Que hoje é o Clube de Literatura e Cinema André Carneiro. Isso, Clube de Literatura e Cinema André Carneiro, que foi transformado. Esse Olhos do Dragão, na época que eu fiz a pesquisa em 97, né? E a pesquisa foi em cima do tema chupa-cabras, que é um tema bem polêmico. Eu mesmo tinha minhas dúvidas com relação a ele na época, até 96, né? E como os casos começaram a acontecer perto de Curitiba, eu achei que valia a pena ir atrás. Depois que eu compilei todo esse material, eu fiquei pensando, agora eu vou fazer o que com isso? Né? Daí eu resolvi fazer um livro. Bom, só que mesmo com o livro pronto, embaixo do braço, eu comecei a mandar para várias editoras, né? Que era o que o pessoal fazia na época, fazem até hoje, né? Vamos mandar para a editora X, Y, Z. Mas que editora que você manda? Obviamente que o perfil da editora tem que ter a ver com o perfil do que você escreveu. Você não vai mandar um livro de ufologia, que é o caso, para uma editora de contos de ficção científica. São gêneros diferentes. Então, a primeira coisa que o escritor tem que tomar cuidado é com isso, né? Ele não vai mandar para a editora errada. Então, você tem que pesquisar, ver que editora que poderia se interessar pelo seu trabalho. Se você não conhece ninguém, é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer. Foi o que eu fiz. Aí eu mandei o boneco desse livro para pelo menos umas 7 editoras. De todas elas, eu recebi uma resposta dizendo que o livro não tinha a ver com a política da editora, o que não é verdade, não condizia com o que realmente... Eu já tinha mandado para as editoras porque elas tinham o perfil.
A questão é que eles não se interessaram realmente em arriscar um autor brasileiro num assunto tão polêmico como esse. Eles acharam que não ia vender e não quiseram se arriscar. Então eu recebi umas cartinhas de negativa, que era muito comum naquela época. Hoje eu acho que eles já não mandam mais. Já chegou lá. E eu recebi essas cartinhas dizendo que o livro era interessante, mas que não tinha a ver com a política da editora, que por conta disso eles não iriam publicar, mas que eles recomendavam que fosse enviado para outra, sem dizer nomes, né? E você ficava vendo navios. E eu fui ficando frustrado com isso, porque o tempo foi passando o tempo foi passando e eu não conseguia publicar esse livro, né? Aí eu estava desabafando com um amigo que era meu chefe na época, o Pickler, né, o Wilson Pickler, que é o dono do grupo Ninter hoje. Na época era Facinter, né? E eu trabalhava com ele. E eu estava desabafando com ele, dizendo que eu estava chateado, que eu não conseguia apoio de editoras para publicar o livro. E ele já conhecia o meu trabalho, sabia o que eu estava fazendo. Ele falou: olha, Carlos, eu banco metade do teu trabalho. E assim, eu acabei conseguindo um patrocinador do livro. Então, esse primeiro livro, na verdade, ele saiu por conta de patrocínio. Patrocínio de duas pessoas. O primeiro foi o Wilson Pickler, lá da Uninter, e o segundo foi o Chain. Né? O Chain se conhece, o pessoal que ele Curitiba conhece bem, a editora Chain, a livraria Chain. E eu fui na livraria, eu sempre ia lá, comprava livros com ele, eu era cliente dele, né? Quando eu morava em Curitiba. E daí também com ele foi a mesma história. Eu estava desabafando que eu tinha conseguido metade do dinheiro e não tinha outra metade. Mas nunca passou na minha cabeça que ele tinha uma editora que ia se interessar em bancar o restante do montante para fazer o livro. Aí ele falou: não, eu banco o teu livro. A condição que ele fez, ele falou: olha, eu banco uma condição. Você não vai colocar no título chupacabras em lugar nenhum. Ou seja, preconceito, né? Que ele também tinha. Aí ele falou: se você chamar de outra coisa que não tenha nada a ver. Aí eu falei para ele: olha, tem uma sugestão de uma conhecida na época. Ele falou: coloque Olhos de Dragão, que tem a ver, que lembra um pouco e tal. Aí eu achei que era interessante. E daí o Reflexões para uma Nova Realidade foi sugestão do próprio Chain. Ele que deu essa sugestão. Eu juntei as duas ideias e fiz o título do livro e até ficou interessante. Mas quando a pessoa vê o livro, ela não percebe que o livro tem a ver com chupacabras, com ufologia e afins. Né? Na verdade, é um livro de pesquisa que eu fiz bem sério, usando metodologia. Teve uma época, na primeira década do século aí, eu procurei e o seu livro era um dos únicos sobre o assunto, né? Tanto que eu brincava que eu conhecia o autor, o maior especialista de chupacabra daqui de baixo, né? E sempre pensei que se tivesse um programa, o pessoal ia te chamar. Agora eu entendo, talvez pelo nome do livro, o pessoal tenha dificuldade em achar, né? Correto. Na época, eu participei do Vitrine, do programa Vitrine, com o Marcel Tass. Ele me entrevistou sobre o livro, né? Uhum. Aqui no Brasil. E o Fantástico ligou para mim, perguntando se eu tinha interesse em falar sobre o assunto. Só que, na verdade, eu esnobei o Fantástico, para ser bem sincero. Porque era o Petri, na época, que gostava desses assuntos. Por isso que o Fantástico não fala mais sobre isso. Quem gostava disso era o Petri. Você estava fazendo matérias de ufologia dentro do Fantástico. E o Petri ligou para mim e falou: Carlos, a gente quer fazer um programa com você, tal, com o veterinário, com os pesquisadores, com as testemunhas e tal. Aí eu falei: olha, eu aceito só com uma condição, de vocês não encerrarem a matéria com cético. Deixa o cético para o começo da matéria. Eles não aceitaram. Mas eu participei do Canal Infinito, na época, de um programa de ufologia que eles fizeram. Eles vieram do México aqui para o Brasil. Eu fui até São Paulo para atender eles. A gente fez um programa juntos. Eu participei da TV Polonesa, que também fez um especial sobre chupacabras, com relação ao meu livro. Eu participei também, aliás, não participei de uma TV japonesa, que eles se interessaram, e eu acho que eu coloquei um cachê muito alto, e o japonês não é que nem italiano, eles não negociam. Porque a TV polonesa me pagou também, pagaram em dólar. Daí teve o Story Channel recentemente, e me convidaram também para participar. Para participar do Story Channel, eu tive que ir 2 vezes a Curitiba para poder fazer observações, mas também foi bem interessante a experiência. Né? Foi o piloto da série, que abriu Carona com os OVNIs, né? Feito por uma produtora gaúcha que trabalhava para o Story Channel. Foi bem bacana também o programa.
isso aí tudo repercutiu graças a esse livro, que mesmo tendo o nome nada a ver, né, com o Chupacabras diretamente, e acabou influenciando nesse sentido. O segundo livro, nessa área ainda, né, falando, que é mais recente, que é de 2 anos atrás, O Estranha Colheita, ele teve uma experiência já diferente. Né? Nesse caso, eu não consegui patrocinador. Na verdade, ele teve um patrocinador, que fui eu mesmo. Como que funcionou a coisa? O editor, eu queria muito que saísse pela editora Estronho. Né? E a editora Estronho, o nome, né, para mim tem tudo a ver. O estilo de livro que ele lança no mercado, ele tem muito livro de terror, aquela coisa toda. E eu também já tinha tentado com editoras de São Paulo e Rio, só que dessa vez eles não mandaram cartinha, eles simplesmente não responderam. Eu mando boneco sempre, certo? Aí até uma vez eu participei de isso é importante falar, uma vez eu participei de um debate lá em São Paulo com editoras, estava a Leste lá, estava a Devir, são editoras de médio, pequeno porte, né? Tinha mais duas, eu não me lembro agora o nome das outras duas. Mas eu lembro que eles deixaram bem claro, nós não lemos os livros que vocês mandam para nós. Eles falaram isso categoricamente. A gente não lê livros de distribuidores. Se a gente for ler, nós ficamos malucos, porque a gente recebe... entendeu? Isso, nós estamos falando de editoras médias pequenas, né? Não grandes. Eles recebem em torno de 70 livros por semana, naquela época, quando eu assistia a palestra. Já tem mais de 10 anos. Então, você imagina, 70 livros por semana, você não vai conseguir ler mesmo. Não tem como. Né? O que eles precisariam seria ter vários agentes literários para poder ler esses livros, né? Que recebam um salário, obviamente, e poder dar um retorno para isso. Mas no Brasil não tem esse costume, a gente não tem agente literário por aqui, que é uma pena, que é uma lástima, né? Seria interessante. Lá em São Paulo, a única pessoa que eu conheço, você também, que pode-se dizer que é um agente literário, ele diz que não é, mas ele é o Causo, nessa área de ficção científica. Ele geralmente lê os livros para a LEF, para outras editoras, e daí ele recomenda ou não a publicação do livro. E ele, inclusive, fala com o escritor, troca figurinhas, ele dá dicas, ele faz correções, ele é bem interessante. Mas ele não recebe por isso. Né? Então ele faz isso por hobby, por isso que ele diz que não é um agente literário, porque ele não está recebendo. Então, o Estranha Colheita, até como eu queria que saísse pela Estronho, eu conversei com o Marcelo e tal, e o Marcelo falou, olha, cara, eu estou passando uma situação apertada, a gente está sem dinheiro, e normalmente ele investe, né, nessas ideias. Ele leu o livro, ele lê, né, ele ou a esposa dele, eles leem o livro, que é uma editora pequena, né, eles consideram uma editora pequena, eu não acho que é pequena assim, mas eles dizem que é uma editora alternativa, então ele não gosta de vender em livrarias grandes, ele vende em livrarias alternativas também. Aqui em Guarapava tem uma livraria chamada Gato Preto, que é onde ele vende aqui. Então ele chegou para mim e falou, olha, eu gostei do teu livro, eu gostaria de publicá-lo, mas eu estou sem grana. Aí ele fez uma proposta da gente dividir o dinheiro do livro. Eu pagaria a edição, e daí com as primeiras vendas que ele fizesse, eu recuperaria o dinheiro, conseguiria o dinheiro de volta. Foi o que a gente fez, né? Eu acabei topando, eu custei o livro, porque eu queria que saísse um livro bacana, saiu com ele, queria que fosse pela editora dele, saiu, e a gente conseguiu fazer o livro dessa forma, foi muito bom. Depois, né, esses dois livros nessa área, que são as áreas polêmicas, né, as mais complicadas. Os livros de ficção científica, de contos mesmo, né, que você já escreveu aí, que é o que eu acho que interessa a maioria das pessoas que vão participar desse colóquio, né? É o pessoal que escreve ficção e contos e tal, que eu acho que tem mais a ver. Graças a Deus é um pouco mais fácil. Não é tão complicado como você publicar esses livros de ufologia que eu tentei. O primeiro livro que eu participei foi o Deus Ex Machina, também da editora Estronho, né? Mas não pense que eu consegui porque eu conheci o Marcelo, nada a ver. Tanto que eu já mandei outros contos depois, o Marcelo não aceitou, ele não gostou e não saiu nos livros que ele fez. Esse do Deus Ex Machina, eu fiz uma história que tinha a ver, eles gostaram da história, era uma espécie de um concurso. As editoras fazem muito isso lá em São Paulo, inclusive, no Rio. Eles lançam uma espécie de um concurso, eles lançam uma temática e daí eles convidam os escritores brasileiros que quiserem participar. O pessoal escreve um conto dentro dos parâmetros que eles colocam, né, número de páginas e tal, limite, e você manda o conto para lá. Se o seu conto for aprovado por eles, e eles leem realmente, se eles gostarem do teu conto, você é publicado e é como se fosse um prêmio, né? Você recebe aí uns 5, 10 livros e entra no teu currículo essa publicação. Eu recomendo sempre que quem pretende escrever nessa área de ficção científica, como eu, você, o Caíro, o pessoal da Pontaria, que primeiro publique um conto e não querer fazer já um romance de cara,
maneira como alguns aí se atrevem a fazer. Eu acho muito arriscado escrever um romance, porque você não é conhecido, aí você vai passar pelo mesmo problema que a gente passa no meu caso, com ufologia, eu passei. Aqueles editores de São Paulo, quando eles ganharam aquela palestra, eles falaram isso também. Eles preferem arriscar num autor internacional conhecido que arriscar num autor nacional desconhecido. Então eles preferem republicar o Blade Runner, republicar a Laranja Mecânica do que publicar um conto de um escritor nacional. Até na época eu sugeri para eles, eu sei que é difícil isso por conta do direito autoral, mas eu fiz a sugestão naquele evento, era um evento de ficção que a gente estava fazendo lá em São Paulo, por que vocês não colocam um conto curto de um autor nacional junto com um livro famoso de um autor internacional? Eles falaram, a ideia é interessante, mas aí tem o problema do direito autoral, a gente teria que acertar com a editora do conto original estrangeiro e tal, mas é possível. Mas eles nunca fizeram e nunca tentaram também. Né? A ideia foi colocada. Eu coloquei para eles lá em São Paulo, eram editoras que estão no mercado, né, editorial, estão publicando ficção científica, mas não tem interesse em apostar na gente aqui no Brasil. É uma ideia interessante. E agora você está tentando publicar um outro, você podia falar do livro? Esse tema ele foge um pouco, não é ficção científica, também não é ufologia, é um livro acadêmico. Eu tenho alguns livros acadêmicos que você não conhece, né? Na verdade não são livros meus, são capítulos publicados, né? Você também deve ter, eu imagino. Né? Eu tenho esse aqui que saiu com a minha orientadora, lá no Rio de Janeiro, na PUC-Rio, pela Cortez Editora, que já são editoras bem conhecidas. E esse da Cultura Visual, Memórias, Discursos e Socialidade, saiu ano retrasado pela FAC Editorial, de uma professora aqui da Unicentro, aqui de Guarapuava. E ela me convidou para escrever um capítulo. Então eu escrevi um capítulo e publiquei. Então isso é muito comum a gente fazer aqui na academia. Mas agora eu tentei também, da mesma forma que eu tentei os outros livros, eu tenho esse meu trabalho de doutorado que eu fiz, que eu fechei ele em 2009, e de lá para cá eu tentei publicar ele em formato de livro, inclusive por recomendação da banca de doutorado, que acharam que era importante, inclusive, a publicação do trabalho por conta da compilação que eu fiz, no caso. Tem eventos de anime onde os jovens se encontram, jovens que gostam de cultura midiática japonesa, e eu fui lá fazer uma análise antropológica do mundo deles. Né? Isso foi meu doutorado. Então, como a banca recomendou e eu também tinha interesse de publicar, eu fui atrás de editoras. Usei a mesma metodologia que usei na ufologia. Fiz cópia do livro, mandei para várias editoras que tinham a ver com essa temática. Eu pesquisei as editoras, mandei diretamente para elas e nenhuma delas me respondeu. A conclusão que eu cheguei aqui, o meu sobrenome não é japonês, não é Yamato, não é sei lá o quê, é Machado. Por eu não ser japonês, como é que eu estava me metendo em estudar cultura midiática japonesa aqui no Brasil? Mas é justamente isso que as pessoas não entendem, né? Que não é da área, né, acadêmica, eles não têm essa noção. Quem estuda as culturas, né, estrangeiras, são justamente os estrangeiros. Né? Tem um livro, por exemplo, do Otaku no Virtual, que é um francês que foi estudar a imagem do jovem otaku no Japão. E ele estudou eles lá no Japão. Ele foi para o Japão e estudou lá. Então, eu fiz a mesma coisa. Eu entrei dentro do mundo da cultura juvenil aqui do Brasil, que gostavam de animação japonesa, mangás, enfim, cultura japonesa, e estudei eles, isso no Brasil inteiro. Eu viajei todo o Brasil na época do meu doutorado, financiado pela CAPES. E me deu nesse livro. Só que eu não consegui editora, né? Eu estava meio frustrado, quase desistindo. E, de repente, me deu um estalo. Pensei, peraí, mas eu já colaborei com 20 e poucos projetos, com 20 e poucas campanhas lá no Catarse. Por que eu não lanço o livro pelo Catarse? Né? Aí me deu esse estalo e eu pensei, eu vou tentar. Né? Não custa, né? Se eu não conseguir, paciência, mas vai que eu consiga. E daí eu pesquisei as campanhas, como é que funcionavam. Fui em todas as recomendações que o Catarse disponibiliza, você entra lá dentro, é muito legal. Eles têm vídeos rápidos, assim, de 5 minutos, 10 minutos, explicando como é que funciona, eles dando recomendações, dizendo para você, não faça campanha muito longa, porque normalmente você pode fazer de 60 dias, que é o que o pessoal fazia no início. Só que 60 dias deixa uma pessoa muito nervosa, quem é o autor, né? E você lança a campanha, no começo da campanha ela dá um up, né? Então um monte de gente, né, se interessa, entra, mas depois ele vai caindo. Ele vai caindo e ele fica caído da primeira semana até
penúltima semana da campanha, não aparece ninguém. Então a pessoa se desespera. Então, por conta disso, eles recomendam que você faça uma campanha curta, mas não curta demais também. Então, o que eu fiz? Eu montei uma campanha de 33 dias. Seria 1 mês e 3 dias. Né? Por que 1 mês e 3 dias? Porque tem aquele prazo que as pessoas recebem o dinheiro do salário, gastam, depois não tem mais durante o mês. Então, montar uma campanha que depende do dinheiro das pessoas, tem que pensar no bolso delas. Você vai lançar ela no final do mês, né? No finalzinho do mês, para que ela pegue o final do mês, o começo do mês e o final e o começo do mês seguinte. Então, obviamente, você vai lançar lá pelo dia 25, 26, por aí. Até o momento, eu consegui arrecadar só 28%, né, o que para mim é uma decepção, mas eu ainda confiando naqueles conceitos que o pessoal dava. Eu estou botando fé que na última semana, que seria agora, né, esses últimos dias, somente os 3 últimos dias, que as pessoas procurem e finalmente ao alcance, né, o montante necessário. Você tem 2 formas de montar campanha no Catarse. O Catarse ou em outra mídia desse tipo, aqui no Brasil tem mais uma ou 2. E tem lá fora também, nos Estados Unidos também tem. Eu já participei como consumidor. Eu já, inclusive, colaborei com um documentário do Leonard Nimoy, do Spock, né, do filho do Spock. Ele fez um documentário, eu fui um dos colaboradores, até aparece o teu nome na ficha técnica depois no final. Aqui no Brasil, eu colaborei com filmes de ficção científica no Rio de Janeiro. Participei como... Você tinha direito a participar, a fazer uma ponta do filme como figurante. Eu participei como figurante no filme, aquele Nômade, do Rio de Janeiro. Saiu agora pela Netflix. É uma série de ficção científica. Eu apareço no 4º episódio lá, rapidinho, sentado no hospital, lendo uma revista, um jornal, uma coisa assim. A campanha, você pode fazer a campanha aberta, que eu não fiz. Que é você, por exemplo, você pede a colaboração de R$7.000 para fazer o livro, entrou 2.000. Mesmo assim, você faz o livro. Com 2.000, você não faz o livro. Né? Só a editora custa 3.600, o correio é mais 2.500. Então, eu achei melhor entrar na campanha do tudo ou nada. Que é você coloca lá o montante geral que você precisa e aposta que as pessoas vão compartilhar e vão participar da campanha e que você vai conseguir levantar aqueles 7.600, no caso, né, para fazer 200 livros. Fazer livro é barato? Não é. As editoras não fazem menos de 200 livros. É muito difícil fazer menos que isso. O Olhos de Dragão, que a gente comentou, eu fiz 1.000 livros. O Estranha Colheita, eu fiz 500, eu fiz um pouco menos. E agora esse da campanha do Catarse, eu estou tentando fazer só 200. Como é que funciona o Catarse? O Catarse ele depende muito do número de amigos que você tem no Facebook ou nas redes sociais. Não adianta você achar que eu vou mandar para meia dúzia de amigos e vou conseguir fechar a campanha. Não funciona assim. Você tem que divulgar muito. O Catarse ele não divulga. O trabalho do Catarse é só facilitar para você. É uma ferramenta de facilitação para você montar o teu produto e disponibilizar ele para o público. Mas quem vai fazer a divulgação, quem vai fazer a venda é o autor. E você fala publicar pelo Catarse. Isso significa que se você conseguir aquilo, o livro vai sair por ele ou por uma editora? Não. Foi a maneira de falar. Eu quis dizer que existe uma editora por trás, que eu já fechei o contrato com eles. Eles vão cobrar 3.600, uma coisa assim. Eu estipulei lá no gráfico o preço que eles cobram. E daí eles cobram pela editoração e pela publicação, pela gráfica, no caso, está tudo incluído. Eles entregam o livro pronto, pagando para eles 3.700. Só que daí tem mais 2.600 de correio. O Catarse cobra 13% para fazer a propaganda para você, para montar isso, né? Para divulgar, no caso, no site deles. Então, dá em torno de R$1.000, no meu caso, só para eles. E eu estou cobrando R$700 pelo meu trabalho como escritor, né? Eu sei que você foi uma pessoa que comprou o livro, deve ter mais gente que está ouvindo, está participando dos colóquios, também pode ter obtido. Mas, enfim, não é só comprar o livro que é importante. Eu acho que o mais importante, no caso do Catarse, é a pessoa compartilhar. Então, por isso que eu tenho incomodado tanto o pessoal pelo Face, mandado compartilhamentos, que eu peço para eles compartilharem para a gente criar uma espécie de uma corrente. O Catarse só funciona assim. Se você não fizer uma corrente com os seus amigos, você não consegue chegar no público-alvo que você precisa. Eu não conheço 200 pessoas que querem comprar o livro. Eu conheço no máximo 50, que é o que está acontecendo lá agora. E se ela compartilhar, aí que vem o lance, né? Se ela compartilhar e tiver essa consciência, eu vou compartilhar no meu Face, para que as pessoas do meu meio tenham contato com esse material, aí sim ela vai estar colaborando. Deixa eu fazer só um fechamento oficial aqui para poder fazer um corte, né? Então, okay. O recado aí
por essa. Eu sei que você não vai poder no dia lá, né? Mas por você ter disponibilizado esse tempo. E beleza. É isso aí, então, pessoal. Foi um depoimento, né, da experiência dele. Acho que ele falou do Catarse, que é uma plataforma que você faz captação. Vamos fazer direto para você, então, Rafael. A Lu gentilmente cedeu o lugar aí para a chegada, então, já especificou. Então, você fica com a palavra, tá bom? Então, tá bom. Eu sou formado engenheiro, né? Sou engenheiro aeronáutico, e desde já bastante tempo que eu escrevo mais por hobby, por lazer mesmo. Eu gostava de escrever, contar história. Eu acho que o gosto disso nasceu porque nas redações de escola eu fui elogiado pela professora e isso despertou, acho que, um ego. Então eu gostei, tomei gosto pelo negócio e sempre gostei de escrever. Por volta de 2001, 2002, eu entrei numa oficina virtual via internet que usava o Google Groups, ou Yahoo Groups, como forma de interação entre os participantes. Era bem parecido com o Núcleo de Literatura e Cinema da Carneiro, só que totalmente virtual, trocando e-mails. Então, a pessoa, toda semana era postado no grupo o conto de um participante, e os outros participantes tinham que responder o e-mail também no grupo, ou seja, todo mundo recebia o feedback de todo mundo. Então, havia essa troca. E a única obrigação, ou seja, não tinha custo nenhum para participar, a única obrigação realmente era que para você receber o feedback do seu conto, para você ter o seu conto publicado ali para ser oficinado, você tinha que oficinar o dos outros também, ou seja, era uma troca. Então, a partir daí, eu fui foi crescendo cada vez mais o meu gosto pela literatura, por escrever contos, principalmente também porque o grupo também era no ramo de ficção científica, fantasia, mistério, terror, né? E aí, até que alguns contos que eu fui juntando nesse período, eu acabei publicando depois pela Amazon, quando apareceu a oportunidade de você se autopublicar. Então, foi a única oportunidade que eu vi de ter os meus contos publicados. Então, os 2 primeiros livros que eu tenho publicados na Amazon, agora também publiquei pela Wiclap também, que é uma que publica impressão por demanda, né? Então, agora tem a possibilidade de adquirir o livro físico também. São ainda contos do meu começo da trajetória, podem estar um pouquinho mais crus, um pouquinho menos avançados tecnicamente, mas já tem algumas historinhas interessantes ali. Depois aí, quando eu vim para Curitiba, eu conheci o Walter, que, aliás, já era conhecido da minha esposa, e coincidiu de eu ter visto um anúncio sobre a Literatiba, e ela também ficou sabendo, e falou, eu quero te levar num lugar para você conhecer um amigo meu, que acho que você vai gostar de conhecê-lo. E quando ela comentou o que era, eu falei, puxa vida, eu estava pensando em te falar que eu queria ir lá. E aí eu conheci o Walter na Literatiba, isso eu não lembro agora se foi em 2017 ou 2018, depois o Walter pode me lembrar. E aí, depois disso, eu comecei a participar das reuniões do núcleo. Então, depois disso, eu realmente me estimulei um pouco mais, aprimorei mais a minha escrita com o que eu aprendi lá, e acabei publicando um livro pela DTX. Então, é aquela publicação naquele estilo que você banca. Eu financiei a publicação do livro, como o Machado falou ali, acho que foi a mesma situação. Só que depois apareceram ferramentas novas, ou seja, já era possível publicar de graça, sem gastar nada, se você aprendesse e dominasse as ferramentas pela Amazon. E aí, hoje, começaram a aparecer mais algumas editoras que publicam com impressão por demanda. Eu cheguei a analisar o financiamento do Catarse, mas não me interessei por alguns motivos particulares que
Um deles, por exemplo, é aquela porcentagem que o Catarse fica, ou seja, você arrecada o dinheiro, você faz todo o trabalho, você mesmo divulga, o Catarse nem se preocupa em divulgar, e ele fica com uma bela fatia do que você arrecada. Então, ou seja, isso encarece o produto e acaba desestimulando, né? Então, a pessoa, se você publica um livro que vai custar uns R$ 25 um exemplar para o comprador final, se você for publicar no Catarse, vai custar 45, 50, porque você tem gastos a mais. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu nunca me interessei pelo Catarse. Com relação ao que eu tenho publicado, o livro que eu mencionei que eu publiquei pela editora foi o Sombrio. Eu peguei são 7 contos mais longos um pouco, e que fizeram volume suficiente para dar um livro razoável. Depois disso, eu publiquei muito, principalmente nas antologias da Lua, eu publiquei muita coisa. Eu não sei se o Féricas foi a primeira, mas eu sei que foi a primeira, Lu. Então, estou desde o começo com ela. A gente está junto ali, participando. Acho que teve um só que eu não consegui participar. Um ou dois, talvez. Mas o que eu lembro dessa coleção que ela fez agora, eu só não consegui participar do primeiro volume. Tem mais um? Você Oi. só não participou do volume de fantasia, da Só do coleção Fantasia. Fantástico, mas de todas as outras você participa. Ah, tá. Faz divulgação. Não deu tempo de preparar um conto para aquele lá. Senão teria participado também. Mas, então, depois eu tenho, junto com alguns amigos daquela primeira oficina que eu mencionei, alguns amigos fizeram um grupo à parte e começaram a desenvolver um projeto chamado Coleção Arcanos. Então, seriam 22 contos, cada um deles inspirado em uma carta dos arcanos maiores do tarô. A inspiração não precisava ter fundo esotérico, tema esotérico. Bastava que você pegasse a carta e você podia livremente criar alguma coisa em relação àquela carta. Então, você pega uma carta sobre o Sol, por exemplo, você não precisava escrever sobre o significado esotérico da carta do Sol. Você podia escrever, fazer um livro de ficção científica sobre uma viagem, uma exploração, estudos astronômicos do Sol, podia fazer só qualquer tema, baseado naquela carta, e ponto. Então, na verdade, eram contos, né? A gente não são romances, são contos. Então, cada um publicava o seu próprio conto na Amazon e lançava, ou seja, os direitos vinham para cada autor individual. Então, a gente não tinha esse trabalho de ficar distribuindo valores entre as pessoas. E a única coisa que a gente fez é organizar uma capa em comum. Então, eu centralizei a produção da capa, eu criei o modelo de capa e eu troco ali os nomes dos autores, o nome do conto, a carta que aparece centralizada na imagem. Então, ficou padronizado. Então, vocês podem encontrar a coleção Arcanos na Amazon. Ela tem carinha de coleção mesmo, apesar de cada um ter feito a sua própria publicação. Internamente, a gente combinou também uma formatação. Que tipo de introdução vai ter, alguns textos que são comuns a todas as cartas. Além do conto, o próprio autor produz uma pequena sinopse sobre o significado daquela carta e como aquilo lá se encaixa no conto que a pessoa escreveu, tá? Então, ficou uma coleção bastante interessante. Ela não está terminada ainda. Ela ainda falta uns 8 ou 10 contos ali para serem feitos, ou seja, tem um pouquinho mais da metade que está pronto. Também participei com o Walter da produção do Tempo de Dragões, e que agora está aberto para quem quiser escrever o Tempo de Exploradores, que a gente está fazendo. O Tempo de Dragões finalmente ficou pronto. Deixa eu pegar um exemplarzinho. Tá fácil aqui. Vamos ver se aparece bem para vocês aí. Tempo de Dragões, ele não é... A gente fez pequenininho. Por quê? Porque dessa forma eu vou tirar o borramento aqui. Como é que eu tiro? Vamos ver. Para que vocês vejam melhor aqui. Aí, agora fica mais nítido. Então, ele pequenininho assim ficou bem mais barato na gráfica. Então, o custo
por autor que quisesse adquirir volumes caiu bastante, e a gente conseguiu estipular um preço de capa bem simpático. Se não me engano, Walter, a gente fechou, acho que em 18, 18 cada exemplar, é isso? Ou era 28, não lembro. Acho que é 18. Acho que 18, porque acho que o custo para os autores saiu em R$12 por unidade. 18, né? Isso. Ou seja, o autor compra por 12 e pode vender por 18. Né? A gente conseguiu uma tiragem boa, porque cada participante quis adquirir um certo volume, então ficou interessante o resultado. E o livro ficou até bem gordinho, ficou bonitinho, assim, ó. Tem as ilustrações da Alice que ficaram fantásticas, muito legais aqui dentro. Ela colocou vários, tem 12 dragões, 12 não, 15 dragões ali dentro, um para cada conto, ficou muito legal. Então ficou. E agora a gente está fazendo o tempo de exploradores, que estamos até o final do mês, até dia 30 de outubro, ainda está recebendo contos de quem quiser participar. Bom, então vou contar um pouco agora daquilo que eu vim falar, né? Essa apresentação foi mais longa do que o que eu tenho para dizer. Então, eu adquiri com tudo isso bastante experiência em publicação, tanto no Kindle como a publicação em papel. E eu vou falar um pouquinho sobre como que se deve, algumas dicas de como se publicar no Kindle. Então, o Kindle tem a vantagem de permitir ao autor que ele publique sem passar por nenhum intermediário. Ou seja, ele consegue publicar no Kindle, ele vai receber os direitos autorais daquilo que for vendido, e ele não gasta um tostão para disponibilizar o livro na plataforma. Então, essa é a grande vantagem. Agora, o que a maioria dos autores não percebe é que eles pensam assim, eu não quero gastar nada, então eu não vou gastar com uma pessoa para fazer a capa, e aí ele faz uma capa sem aparência profissional, uma capa que não fica atraente, ou que às vezes viola o direito autoral de imagem, e ele não toma certos cuidados e pode não se dar bem. Ou seja, no mínimo, talvez ele não venda muito e fique decepcionado. Outra coisa, a revisão. Né? Então, ele não quer pagar um revisor ou não quer encontrar alguém que faça a revisão para ele, achando que ele tem a capacidade de escrever o livro sem cometer erros do começo ao fim. Ninguém consegue fazer isso. Quando a gente fez o Tempo de Dragões, os contos todos passaram por 3 revisões. Na verdade, chegaram a passar por 6 revisões. Porque ele passou por 3 revisões, a gente devolveu o conto ao autor com algumas correções já feitas, aquilo que era gramatical e realmente era erro, a gente já corrigiu. Mas algumas coisas a gente passou com sugestões, tipo, se você mudasse aqui, se você concordar em mudar isso, melhora. Ou então ficou uma certa incoerência aqui, você não quer explicar isso melhor, alguma coisa desse tipo. E depois que voltava, a gente revisou de novo, né? Os 3 organizadores revisaram, ou seja, uma revisão de cada um. E o que não passou, o que não foi apanhado no filtro de um, acabou sendo apanhado no filtro de outro, então sempre tem alguma coisa que escapa. Então, o próprio autor achar que ele revisar, mesmo que ele deixe descansar, que é uma recomendação que se faz, que ele vai conseguir fazer um conto acabado sozinho, não fica a mesma coisa. Ele pode até fazer um conto razoável, com poucos erros, mas vai acabar cometendo alguns erros e que vão acabar passando, porque o autor ele acaba ficando cego para aquilo que ele escreveu. Quando você lê o seu próprio conto, por mais que você deixe ele descansar algum tempo, você lê com os olhos de quem está escrevendo. Você lembra o que você queria dizer na hora que você está lendo, mas você não vê o que você realmente disse. Então, é um fenômeno assim que todo autor menciona que passa por isso. Você não percebe, às vezes, nossa, você me apontou um erro que eu não tinha visto, como é que eu deixei passar uma coisa tão óbvia? Às vezes uma coisa que não ficou, simplesmente não ficou clara. Né? Ele está na ideia dele, aquela pessoa tinha uma determinada característica e fazia sentido que ela agisse de uma determinada maneira. E se não for uma outra pessoa, por que ele agiu daquele jeito? Se não for a pessoa alertar, você não percebe que você não colocou bem claro para o leitor aquela característica do personagem. Bom, então até aí eu estou falando das dicas de um autor iniciante que quer se autopublicar e que ele deve tomar esses cuidados para que a obra dele seja uma obra razoavelmente boa para a aceitação do público.
Agora vamos falar sobre a parte técnica do Kindle. O Kindle, ele tem, o Kindle não, a Amazon, né? A Amazon, ela tem a plataforma que te permite se autopublicar, e essa plataforma já evoluiu. As primeiras publicações que eu fiz, eu tive que fazer um processo um pouquinho difícil ainda para disponibilizar o livro. Você tem que editar a história no editor de textos, você formata, faz toda a preparação, depois você tinha que salvar ela num formato que é um formato HTML, é um formato de página de internet. Você tinha que converter isso e tinha todo... na própria Amazon existe um livro gratuito que ensina como publicar na plataforma. Então, eu estudei aquilo antes de fazer aquela minha publicação. Né? Isso foi em 2013, os 2 primeiros livrinhos que eu publiquei. Então, eu fiz todo um estudo para publicar direitinho. Um deles, eu contratei uma pessoa para fazer a capa, e no outro, eu peguei simplesmente uma foto minha e deixei uma capa com uma aparência assim, meio que... não estou lembrando a palavra agora, que não tinha nenhuma imagem que fosse associada a nenhum conto do livro, mas era só uma imagem só. Bom, então tinha essa dificuldade. Hoje, fica mais fácil publicar na Amazon, porque ela aceita o arquivo do Word direto. Você não precisa fazer nenhuma conversão. Mas ela exige ainda que você tome alguns cuidados. Então, tem muita gente que usa o Word e não conhece os recursos que aquele editor de textos tem. Então, algumas coisas que são importantes para você publicar na Amazon, primeiro, são as páginas introdutórias, que ela recomenda que você tenha, que seja uma apresentação, uma folha de rosto, que eles chamam, que é quase que uma capa interna, né? Que seria, vamos pegar aqui um exemplo, no Tempo de Dragões, você tem a capa aqui, e a primeira página que você abre tem uma espécie de uma capa interna, isso ele chama de folha de rosto. Aí tem algumas coisas, como a página com o nome do autor, no caso do Tempo de Dragões, ela ficou toda caprichadinha, cheia de firulas. Aí ele pergunta se você quer colocar página de agradecimentos, uma página de dedicatória, e aí vem a publicação. Tem que ter o índice também, e isso que é a parte mais complicada e que algumas pessoas não se atentam a fazer. Às vezes você tem um livro dividido em capítulos, ou no nosso caso é um livro dividido em vários contos. Para você fazer com que o índice seja gerado automaticamente no Word, você tem que usar um recurso do Word em que você tem que fazer com que cada título seja um título. Ele existe no próprio Word uma formatação padrão ali, que você tem título 1, título 2, título 3. Então, não se preocupe se a forma, a letra que aquele título 1, título 2, título 3 usa, se ela não é aquela que você gostaria que aparecesse na imagem do livro quando você vai publicar em e-book, porque o e-book ele vai mudar a formatação. Na verdade, o tamanho de fonte, margem, tamanho de página, nada disso você precisa se preocupar quando você vai publicar na Amazon. Por quê? Porque ele vai ser lido num leitor eletrônico em que o próprio usuário vai definir que tamanho de fonte ele quer. E aí ele vai mudar completamente a formatação da página. Então, as preocupações que você tem que ter são... se você não pule linhas diversas vezes, é melhor você fazer uma nova página do que pular linha para ir para outra página, porque senão vai dar complicação na formatação. Segundo, lembre de colocar aquele espaçamento da margem no começo do parágrafo. Muito autor, a gente recebe os contos, a gente vê que vem sem formatação. Depois a Lu pode até comentar se os que ela recebe também vêm desse jeito, que tem autor que não até sabe escrever bem, mas não sabe formatar, não sabe usar o Word. Outra coisa, você tem que gerar o título, o índice automático baseado naqueles títulos que você colocou, chamou de título 1 em cada conto ou em cada capítulo. Quando no Word, para você publicar na Amazon, você tem que tomar um outro cuidado, que quando você gerar o índice, esse índice ele tem que ser sem número de página. Você tem que
ir lá, na hora de gerar o índice, antes de você simplesmente clicar em OK, você vai nas configurações do índice e escolha sem número de página, porque no Kindle, o que ele importa é que aquele índice vai ser um link para aquele conto ou para aquele capítulo. Porque a Amazon ela vai converter aquele arquivo, ela vai formatar, e você vai ter uma página de índice. Aliás, a palavra índice é recomendável que você também coloque como título, porque aí ele fica indexado, né? Ou seja, você vai lá no ir para, dentro do seu Kindle, posso até mostrar aqui um exemplo, vamos ver. Deixa eu abrir um livro que eu estou lendo. Então, estou com um livro aberto aqui, esse é o meu Kindle. Se eu venho e clico aqui em cima, ele aparece ir para. Eu venho e clico aqui, ó, ir para. Aí ele aparece aqui, o que tem tem capa, folha de rosto, créditos, dedicatória, citação, e aparece tudo isso aqui. Para aparecer isso aqui, você tem que ter feito o índice, e o índice não precisa ter número de página, aliás, não deve ter, porque senão ele vai fazer uma referência no e-book, que não existe no e-book, porque o e-book não mostra o número de página. E aí, quando você for formatar para publicar em papel, aí você tem que tomar, sim, o cuidado de corrigir isso, né? Porque não pode ser o mesmo arquivo, ele é diferente. Aí é que você vai se preocupar com divisores de página, com fonte, com tamanho da fonte, com margem, com tamanho do papel. E aí, sim, no livro físico, você vai tomar esses cuidados. Então, fazendo um resumo para fechar tudo isso que eu falei, primeiro, você vai escrever sua história. Segundo, peça para alguém revisar. Se você não conhece alguém que entende de revisão que possa te ajudar, contrate um revisor. É recomendável. A capa, peça ajuda para alguém, ou então contrate um desenhista, um capista, porque por mais que a gente tenha conhecimentos leigos do assunto, o resultado fica diferente. Não é a mesma coisa você achar que sabe fazer sem entender de diagramação, de formatação, de estudo de artes, né? Aí a parte técnica. O Kindle facilitou muito agora a publicação na Amazon, porque a Amazon agora aceita o arquivo doc, e se não me engano aceita o ODT também, que é do LibreOffice, né? Então, ela aceita o ODT direto, você não precisa mais converter o arquivo. Mas, todos os cuidados que você tem que tomar. Não tenha cabeçalho e rodapé, não pode ter. Use, para cada capítulo ou para cada conto, use o título, né? Você coloca título no título do capítulo ou título do conto, tem que ser com a formatação título do Word. Faça o índice sem número de página, e aí você tem que seguir aquele passo a passo da Amazon para publicar, porque é muito simples. Você tendo o arquivo da capa pronto, tendo o arquivo do texto pronto, são esses dois arquivos, você sabendo onde eles estão no seu computador, aí você entra na página da Amazon e ela tem um passo a passo, onde você vai etapa por etapa para publicar o seu livro. São 3 páginas. Na primeira página, você vai dar informações sobre o livro. Quem é o autor, qual é o título, se tem subtítulo, se faz parte de uma coleção e assim por diante. Ela vai perguntando tudo, você só vai preenchendo. Inclusive faixa etária, coisa desse tipo. A segunda página, você vai carregar os documentos. A capa, vai carregar o livro e vai passar mais algumas informaçõezinhas ali. E na terceira página de upload, você vai definir preço, faixa de royalties que você quer receber. Se você vai publicar exclusivamente pela Amazon, você pode receber até 70% de royalties. Se você quer ter a liberdade de poder publicar em outro lugar, aí você recebe só 35%. Você vai também definir em que Amazon você vai publicar, se é só no Brasil ou se vai publicar no mundo inteiro. Ele vai perguntar sobre seus direitos autorais, vai confirmar se você realmente detém o direito daquilo lá, para poder publicar. E tinha mais um detalhe que eu ia mencionar, ele pergunta se você quer colocar no Kindle Unlimited,
que para quem é assinante do Kindle Unlimited, ele consegue ler de graça, ou seja, ele é uma assinatura semelhante a um Netflix, ou seja, você não compra o filme, você assiste o filme, qualquer filme disponível, desde que você seja assinante. Então, existem os assinantes da Amazon que podem ler todos os livros que foram cadastrados no Kindle Unlimited. E aí você, como autor, recebe por página lida, e não pela compra do livro. Bom, então, o que eu tinha para dizer sobre como publicar na Amazon era isso. Essa é a minha parte, a minha contribuição. Rafael, excelente. Eu posso fazer 3 perguntas? Claro, por favor. Primeiro, ele admite figuras, como o exemplo dos dragões? Admite, mas tem que lembrar uma coisa. Se você for publicar o e-book, as figuras só vão aparecer coloridas para quem estiver lendo no celular, no tablet, ou numa versão do Kindle que é uma versão colorida, que é praticamente um tablet, na verdade. Ele não é exatamente um Kindle. Porque o Kindle mesmo, só leitor de e-books, ele é preto e branco. Então, tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar o cuidado também com a resolução da imagem, porque não adianta fazer uma imagem cheia de detalhes, muito grande, que ela vai reduzir para aquela telinha, e se ela ficar muito pequena, você não vai ver esses detalhes. Então, pensando nesses cuidados, dá para publicar figura sim. Legal. O segundo, você continua... Tem a ver com a outra pergunta, né? Por exemplo, vou fazer as duas numa só. O que é ter o direito sobre aquilo que você vai publicar? E você publicando assim, você continua tendo um direito de poder depois usar uma editora para fazer uma versão de papel? Pois bem, ter o direito significa, fui eu que produzi aquela obra, né? Ou seja, uma história minha, eu mesmo que escrevi, ou então, se eu estou publicando alguma coisa que está já em, como é que se diz, domínio público, ela também pergunta isso, se é domínio público, então ela permite que você publique algo que está em domínio público, ou se eu conseguir dos autores, no caso de Tempo de Dragões, eu tenho que ter um documento assinado pelos autores que me autorizem a publicar aquilo em nome deles. Ou seja, eu sempre vou citar os autores, o crédito é sempre dos autores, mas eles estão me cedendo o direito de publicar. Tá? Então, eu tenho que ter essa autorização. Então, quando eu assino ali que eu detenho os direitos de publicação, é porque ou fui eu mesmo que produzi, ou todos os autores me autorizaram a publicar. Beleza. A outra metade da pergunta era... Se você continua tendo sempre o direito de poder usar uma editora para... Lembra que eu falei que tinha dois modelos de royalties, né? Se eu quiser ter o direito de publicar em outras plataformas ou em outros lugares, eu tenho que escolher aqueles royalties que são restritos a 35% da unidade vendida. Se eu quiser receber 70%, eu tenho que publicar exclusivamente na Amazon. Aí, por exemplo, se eu quero publicar o livro físico, por exemplo, os meus 2 que eu publiquei, então são esses daqui, ó, Explosão de Luz e Outros Contos. Eu publiquei pelo iClap, e para publicar pelo iClap, eu não posso dar exclusividade à Amazon, senão ela pode depois me processar, mesmo sendo tudo história minha. E esse aqui, o Sensações, que é o outro que eu publiquei também, eu troquei a capa, eu renovei a capa, a outra não estava tão bonita. Então, aí eu recebo só 35% de royalties. Se eu for publicar só em e-book na Amazon, 70%. A Amazon tem a impressão por demanda, que aí permitiria que você mantivesse os 70% de royalties, só que ela só imprime nos Estados Unidos. Então, não é vantagem para quem não mora nos Estados Unidos, porque aí o custo de frete fica inviável. Uhum. Então, é por isso que a gente descobriu aqui o iClap, que permite a publicação por demanda semelhante ao que a Amazon faz, só que ela é brasileira, então, para quem está comprando aqui no Brasil, dá para contar com ela. Legal. Gente, posso fazer uma pergunta, hein? Sim. Pode perguntar.
É bem simplesinha. Eu tenho conto publicado na Amazon e eu já percebi que todos os e-mails que vêm da Amazon para mim, informando qualquer coisa sobre esse conto, é tudo em inglês. Existe uma forma de configurar isso ou existe essa dependência do domínio da língua inglesa para você publicar na Amazon? Os e-mails que eu recebo falando que eu recebi alguns royalties, ou seja, de depósito de royalties na minha conta, eu também recebo em inglês. Eu acho que os e-mails realmente vão vir em inglês. É o KDP, é o Kindle Direct Publishing, não, ele está em português. Ou seja, para você preencher e fazer o upload do seu livro lá, é em português. Então, você consegue publicar. Só que você vai receber os e-mails dizendo, você recebeu royalties. Se você quiser, clique nesse link aqui para ver a sua página de dados, né? Que é uma página que tem o quanto você recebeu, tem alguns gráficos de venda, coisa, etc. E essa realmente é em inglês. E eu acho que essa página também é em inglês, não tem traduzido, infelizmente. Mais alguma pergunta? Então, Lu, pode fazer sua parte. Vou pedir para você se apresentar e contar do seu trabalho, se é editora, organizadora, né? Passar a sua experiência aí para a gente. Então, bom, eu comecei a escrever ali na metade dos 1995, 6 por aí, porque eu estava fazendo curso de teatro. E aí eu imediatamente já comecei a ler tudo quanto era grande autor de teatro, desde os gregos até os troianos e os brasileiros. E o meu primeiro livro que eu lancei foi com 20 peças de teatro, que é esse aqui. Então, essa foi a minha experiência inicial, só que ela deu muito errado, porque foi em 2007, eu já morava aqui há algum tempo, e como é um livro em português, eu disse, eu vou fazer no Brasil, né? Não tinha ainda o Kindle, a Amazon, nada disso. E eu conhecia um cara que trabalhava na editora universitária, onde eu me formei em jornalismo, e eu sabia que ele tinha uma editora. Então, eu fui para ele porque eu sabia que ele ia fazer um bom trabalho de diagramação. Ele também prometeu o copydesk, né? Como o Rafael falou, se você faz um livro maravilhoso e não tem ninguém para revisar, você não fez nada. E ele me prometeu mundos e fundos, né? E foram 100 livros e eu paguei, na época, R$2.000. E ficou cheio de erro, porque eles não fizeram um copydesk. Então, aqueles 100 livros, né, foi um custo bem caro, foi um dinheiro jogado fora, mas, ao mesmo tempo, é uma lição muito preciosa que eu aprendi. E fiquei, né, muito chateada com aquilo tudo, e fiquei quieta na minha, continuei escrevendo, mas eu não queria mais coisa com nenhum tipo de editora no Brasil, dessas de pagar prestadora de serviço, né? Que é meio que gráfica. Até que em 2013, uma amiga minha me falou da Amazon. Aí eu fui lá na Amazon e fiz toda a pesquisa e tudo, e concluí um dos meus livros, e comecei, então, a colocar na Amazon, né? O primeiro foi esse aqui, é o Zilgo 1, A Princesa das Águas, que é uma história de fantasia infanto-juvenil. Aí veio o 2, O Príncipe Flamejante. O 3, A Princesa dos Ventos. E o 4 e último, O Senhor dos Abismos. Todos eles são meio grossinhos. Aí também, essas capas todas foram do Murilo, esqueci o sobrenome dele porque ele mudou, agora é Murik Art. Ele colocou uma coisa bem estrangeira. Aí também fiz, junto com a Grace Rocha, o Somnis, que é uma distopia, e o Healy, que é uma ficção científica romântica,
E também, no ano passado, o Dragão Noel, que eu fiz com minha filha, inclusive tem ilustraçõezinhas dela. Que bonitinho. E minhas também. Então, esse foi mais ou menos o meu início, né? Aí eu descobri, como o Rafael falou, que além de você publicar coisas que você tem o direito autoral, você também pode publicar quando está em domínio público. Aí eu comecei o selo Nébula, né, publicando livros em domínio público, que aí esses que são meio que o meu ganha-pão, né, porque eu vendo para vários países. E como são livros que são muito famosos, as pessoas procuram muito, são os clássicos, aí tem uma boa renda, uma boa tiragem. E sempre nesses livros eu tento fazer uma diagramação bem legal neles, porque é bem simples. Meus livros são muito básicos, eu faço questão que eles sejam muito simples, limpos, diretos, porque facilita a leitura. Então, eles são muito simples, uma diagramação bem básica mesmo. E no ano passado, eu me juntei com a Grace Rocha e a Leidocene e nós começamos as antologias, que seria uma forma para que a gente conhecesse mais autores, conhecesse mais pessoas ligadas à área de literatura. E deu muito certo, né? O primeiro foi o Feéricas, aí vem o Sob as Luzes de Yuli, que a gente tentou... Primeiro a gente pensou em fazer pela Catarse, mas depois a gente disse, não, dá muito trabalho, como o Rafael falou também, tem aquela porcentagem que encarece muito, eu disse, não, vamos continuar fazendo como a gente fez o primeiro, que é menos problemático. Fizemos A Volta dos Deuses Astronautas, Simplesmente Mais... Mundos Fantásticos, esse aqui é o volume 1, mas a gente já está para lançar o 4º, que é a ficção científica. No mês que vem, esse mês foi o Gótico, e em dezembro a gente encerra com Distopia, ok? Então, é mais ou menos assim que a Nébula trabalha, né? Eu lanço meus livros solos, as coletâneas, que como o Rafael citou, como eu tenho meu nome lá como organizadora, é meio que eu tenho os direitos autorais, porque os autores estão me permitindo fazer parte do livro e divulgar e publicar o livro. E também os livros em domínio público, porque eu não tenho que pagar direito autoral para ninguém. Tem muita gente que me procura e diz, eu tenho um livro, quer publicar pela Nébula? Eu explico, não posso. Porque eu não tenho direito autoral, eu não tenho uma editora, esse é somente um selo, e eu uso meu profile dentro da Amazon para fazer isso tudo. Então, mesmo que eu tivesse uma editora, eu teria que pensar direitinho, porque para você lidar com direitos autorais de pessoas que vivem em outro país é meio complicado. Teria que ter uma organização bem diferente e uma pessoa para cuidar disso. Eu não posso cuidar de tudo ao mesmo tempo. Eu acho que essa foi a minha apresentação, foi bem grande, foi bem... Aí eu vou partir para aquelas coisas que vocês me mandaram lá, sementes, né, eu acho. Porque não temos agente literário nos moldes estadunidenses e também europeu. Porque outro dia faz alguns meses eu estava assistindo uma entrevista com um agente literário da Inglaterra e tentando, né, saber como é que é o mercado lá também. E eu acho o seguinte, que nos Estados Unidos e na Europa, os autores sabem que agentes literários sérios não cobram para ler o seu texto, não cobram para lhe representar. Eles só começam a ganhar quando você é publicado e você começa a ganhar. No Brasil, é diferente porque as editoras, elas, como já foi dito, né, elas não apostam muito no autor brasileiro. Elas têm um pequeno nicho,
né, de autores muito consagrados, como Paulo Coelho, esse povo todo. Agora temos os YouTubers, né, as celebridades instantâneas, e alguns pouquíssimos que são realmente desconhecidos e começam a entrar no mercado por alguns fatores que eu não vou discutir aqui, porque senão se alonga muito. Aí eu me disperso, porque são pessoas super... Aí eu tenho que voltar para as minhas notas, porque eu sou daquele tipo. Então pronto. Por causa desse modelo de editora que nós temos no Brasil, os agentes literários não têm muito quem representar, porque eles sabem que eles não vão ter aquela penetração nas editoras. O que eles fazem? Para ganhar o ganha-pãozinho deles, eles cobram para ler o seu texto, cobram para fazer a ponte entre você e a editora, caso você seja selecionado para ser agenciado. E, enfim, eles têm que ganhar o dinheiro deles, né? Só que com isso vem muita coisa de esquema mesmo, de má vontade, de má intenção. Então, eu acredito que o autor ele ganha muito mais quando ele vai direto na editora. Quando ele vai no site da editora, ele sabe qual é a editora que ele está buscando, como o Carlos Machado falou. Não adianta você mandar um livro de fantasia para uma editora que só publica receita culinária. E tem autor que faz isso, porque ele está tão desesperado para ver o livro publicado que ele manda para tudo quanto é editora sem nem procurar saber qual é o perfil dela. Então, eu acho que para evitar esses problemas de agenciamento, enquanto esse mercado ainda não tiver estabilizado, que vai demorar um pouquinho, talvez algumas gerações, eles precisam mesmo ir nas editoras que eles querem, né, entrar. Deixa eu ver. Próximo. Tá. Aí vem como formatar o livro na Amazon. O Rafael já falou bastante sobre isso, então não vou me alongar muito, só vou dar algumas pinceladas, né? A coisa das fontes, a Amazon trabalha com 6 fontes. Todas as outras fontes, você pode fazer a diagramação mais linda do mundo, com a fonte mais moderna, que vai lá e muda, né? As fontes que eles trabalham são o Times New Roman, Arial, Centaur, Garamond, Hightower Text e o Palatine Line Top. E só. Então, tudo que você colocar no seu texto vai mudar para alguma dessas letras. Eu não sei como é que eles fazem a conversão. E não sei, por exemplo, você põe uma que eu gosto muito, que é a Candara, eu acho. Candara. Eu gosto muito da Candara. Eu não sei para qual eles mudariam aqui, mas o fato é que eles mudam. O entrelinhamento também não adianta você fazer grandes coisas com entrelinhamento, porque eles vão lá e vão converter para o entrelinhamento deles. Se o seu texto tiver ilustrações, você tem que realmente se esforçar muito para colocar aquela ilustração no canto certo, porque ela vai ficar pulando, já que o leitor ele pode abrir o tamanho da letra ou diminuir. Então, quando ele faz isso, fica pulando, que é uma desgraça aqui. Agora, na hora que você vai baixar o seu texto no Kindle, tem alguns arquivos que eles recomendam, né? Como o Rafael falou, eles recomendam o do Kindle Crate, que é o KPF, que é esse que eles deixam para o autor aprender como é que faz. E eles também aceitam no EPUB e no Word. Tá? Esses são o que eles recomendam, que ficam com a melhor visualização, digamos. Outros formatos que o sistema também aceita, mas que também não vai ficar muito bom, é o HTML, o MOBI, o RTF, o TXT e o PDF. Eu já fiz testes com o EPUB, o PDF e o RTF. Ficou uma porcaria. Então, tudo que eu coloco na Amazon, inclusive para os livros físicos, eu faço no Word. Toda a diagramação dos livros físicos são no Word, gente.
e fica beleza. Tem gente que não gosta, tem gente que fica diz que fica mal feito. Então, use o InDesign, né? Use o Vellum, que é para o Mac, e não use o Word. Eu uso o Word e gosto muito. Deixa eu ver o que mais. Enfim, como o Rafael falou, capricha na formatação, justifica tudo direitinho, justifica o seu título lá em cima, centralizado, à direita, à esquerda. Trabalhe com o mínimo de imagens no Kindle, porque dá trabalho e no final pode não ser muito proveitoso. E deixa eu ver o que mais. E aprenda a mexer com o Kindle, certo? Faça tutorial. Tem tutorial. Se vocês quiserem, eu deixo o tutorial de uma menina que eu vi há alguns meses, eu posso procurar aquele tutorial. Ela mostra passo a passo, em poucos minutos, inclusive ela ensina a fazer, né, o índice, do miolo para o índice do início do livro, como o Rafael estava falando. Eu nunca faço aquilo, eu tenho preguiça de fazer, vou falar sério, porque são muito coletâneas, são muitas coletâneas, só esse ano são 8. Certo? O ano passado foram 2, então eu não tenho como. Qualquer dia desse eu sei que a Amazon vai mandar uma mensagem para mim, para eu consertar aquilo. Aí eu vou lá e faço tudo direitinho. E é isso aí. O Kindle, ele oferece modelos de capas. Então, tem uns modelos de capas que você nem precisa ter ilustração, não precisa ter imagem. Eles deixam lá só as cores e eles automaticamente já deixam o título e o seu nome. Também tem modelo que você pode pegar uma imagem que está lá guardadinha no seu computador e baixar para fazer a capa. Ou então você baixa a sua capa no JPG, né, que é aquelas imagens que eles aceitam, o JPG, e aí já é uma capa pronta que você tem já com o título e o seu nome. E aí, como o Rafael falou, né, a gente tem que entender um pouquinho de capa, ou tem que pedir para alguém fazer a capa para a gente. Eu sempre gostei muito de mexer com imagem, como eu fiz jornalismo, a gente tinha disciplinas lá para jornalismo, para mexer com isso. E o cara que fez o meu livro, que eu falei que deu tudo errado, né, o primeiro, ele trabalhava numa editora e eu fazia muito trabalho lá na editora. Então, eu já tinha mais ou menos um conhecimento de capa. Essa daqui, por exemplo, do Healy, a primeira capa, o Murik Art fez para mim, só que era uma capa muito de ficção científica. E as pessoas... E isso aqui é uma ficção científica romântica. Uma história em água com açúcar. Essa capa aqui é uma foto real que eu transformei em ilustração. E a foto do fundo também era uma foto real do espaço sideral que eu também transformei em ilustração. Então, vamos lá. Então, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento de capa para fazer. A da Feéricas, que a Rafael tinha feito a primeira capa, tinha ficado muito bonita, só que a gente já tinha decidido. Eu, Ana Lúcia Merege, que foi a pessoa que veio com a ideia, logo antes do lançamento da Feéricas, ela falou, daqui a um ano você faz a Fantasmagóricas, e aí você deixa as capas iguais, no mesmo estilo. Então, isso aqui são muitas camadas para poder chegar nesse acabamento. Então, tem a floresta, tem o papel de fundo que é meio riscadinho, tem essa menina aqui, que eu trabalhei nela para ela ficar com essa coloração, coloquei a asa e fui colocando camadas. Quando você não sabe fazer capa, não arrisque. Eu não sou capista. Para fazer uma capa, leva dias e dias para eu chegar até... E eu tenho que ficar perguntando a todo mundo. Eu mando a capa para todo mundo, para eles darem a opinião, para poder fazer e ficar modificando até chegar num resultado legal. E, enfim, e aí tem qual é o caminho que as pessoas podem ter para publicar um livro. Eu acho que hoje em dia existe um pacote completo
na internet que você tem que ir atrás e ficar catando o que é que você precisa para chegar ao objeto final, tá? Então, se a gente ver direitinho, tem tutorial para tudo quanto é coisa que você precisa, tem site para tudo quanto é coisa que você precisa. Eu vou somente dar alguns exemplos aqui, tá? Para vocês verem como está mais fácil para o autor quando ele é um autor independente, ok? Diagramação do miolo, você tem que mexer, aprender, vai no tutorial, se você não sabe, pergunta para os outros. Você pode fazer no Word, no InDesign, no Vellum, por exemplo, né? São vários. Site para pegar imagem para suas capas, para seus banners, tem a Pixabay, tem a Pexels, tem Stock. Site para fazer a capa, tem o Canva, o Photoshop, eu uso o PicMonkey. Tem site também que você joga somente a informação lá e tem vários modelos, você escolhe o seu e fica bem profissional mesmo. Esses são mais, assim, americanos, europeus, então não tem muito desse site no Brasil. A criação do mockup, que é, tipo assim, uma figura do livro, imita o livro. Você joga a capa e eles fazem a imitação do livro em pé, ou no iPad, alguma coisa assim. Eu uso o DEY, Book Design. A confecção de banners também, por exemplo, o Canva, o PicMonkey. Plataforma para colocar o seu livro, a gente já conhece, né? O Kindle, o Wattpad, o eClap Now. Redes sociais para divulgar, gente, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. Hoje eu não tinha nada disso, há 10 anos. Né? Quando eu tentei lançar o meu primeiro livro, não existia nada disso. Você dependia de editoras de gráficas da pessoa para fazer o seu livro, completamente. E hoje você tem realmente o autor independente, faz jus à palavra, né? Independente. O site onde você pode conseguir pessoas para traduzir os seus livros, de graça, o BabelCube. Site onde você pode conseguir alguém para transformar seu livro em audiobook. Traduzir na Libre. Né? Então, o que o autor precisa? Ele precisa saber onde existem essas ferramentas, esses recursos, e aprender a usá-los. Para ele ser o mais independente possível. Ou então, se ele não souber, se ele não tiver mínima paciência, contrate profissionais. Né? Melhor do que fazer uma coisa mal feita. Outro dia, eu vi no Facebook, no Facebook entra muita propaganda, né? Dessas coisas que a gente está ligada. Então, entrou uma propaganda do Plot Generator, que, para quem ainda não viu, é um gerador de trama. Você é autor, você não sabe como fazer essa história, tem um gerador de trama, que é o que a gente vê nas distopias, né? 1984, Admirável Mundo Novo. Então, cara, se você não consegue fazer a sua trama, é melhor você ir vender pamonha na praça, sabe? Eu achei super engraçado, e mais engraçado ainda foram os comentários sobre esse tal de Plot Generator. Que é aquela coisa, né? Hoje em dia tem tudo. Isso aqui prova que hoje em dia tem tudo para facilitar a vida do autor. Tá? Até mesmo uma máquina, um aplicativo que vai te ajudar a desenvolver a sua história. Eu quero dizer para vocês que o melhor tipo de sonho é o sonho barato. Porque se você tem um sonho muito caro, você vai demorar muito para realizar, e mesmo que você realize, talvez não seja assim tão gratificante. Então, é melhor que você barateie o custo do seu sonho, porque você atinge mais rapidamente e tem aquela sensação de ter conquistado alguma coisa, né? E eu acho que, para o autor, o maior sonho é o quê? Ver seu livro publicado. Então, vá atrás de baratear o seu sonho. É isso que eu tinha para dizer. Obrigada, tá? Lu, muito obrigado. Nossa, foi valiosíssima a sua fala aí. Eu risquei mais de 10 perguntas aqui, nem tenho mais perguntas, você respondeu tudo, né? A Lu falou uma coisa que me lembrou de algo que eu esqueci de dizer. Ela falou dos formatos de arquivo que a Amazon aceita,
e ela mencionou um que é um nativo da própria Amazon. Como é que chama esse, Lu? É aquele... QPD? Alguma coisa assim. E você pode gerar esse formato num aplicativo da Amazon, que é gratuito e está disponível para você instalar no computador. E eu ia recomendar esse aplicativo, deixa eu lembrar como é que é o nome dele, é o Kindle Create. Kindle Create. Você pode instalar o Kindle Create no seu computador, e ele faz exatamente o que o site da Amazon vai fazer. Então, é uma forma de você testar como é que vai ficar o resultado antes de você fazer o upload para a Amazon. Então, é interessante porque você pode usar o Kindle Create, gerar um arquivo já em formato de e-book, abri-lo no seu computador para ver como ele vai ficar no Kindle, para ver aonde você cometeu erro, aonde que ficou mal diagramado. Você pode fazer as correções, tenta de novo até ficar bom. E aí você pode usar o próprio Kindle Create para gerar um arquivo que vai para a Amazon sem alteração nenhuma. Então, o Kindle Create eu fiz isso com o Tempo de Dragões e funcionou. Eu descobri alguns erros na hora que eu usei o Kindle Create que ia dar problema na hora de abrir no Kindle, e eu consegui corrigir antes de enviar. Então, é só essa recomendaçãozinha que eu esqueci de mencionar. Beleza. Alguma pergunta? O Clair também talvez tenha alguma coisa para falar, que ele teve uma experiência de capa até Não sei se quer falar alguma coisa, Clair. Ou alguém quer perguntar. Eu fiquei satisfeitíssimo com o que a Lu falou, tudo que eu queria saber, e acho que as pessoas que vão querer ver isso, querem saber, acho que ela resolveu lá. Só Diga. perguntar uma coisa para a Lu. Tá, o Walter, vai. Quer saber qual que é a possibilidade de alguma dessas coletâneas que você está produzindo com autores nacionais, dela ser um dia publicada em inglês, ela tem um alcance um pouco maior. Tá. Então, primeiro, eu teria que pedir autorização dos autores para que eles fossem traduzidos. E aí eu colocaria o livro e contos nesse site que eu falei que eles oferecem trabalhos de tradução. São pessoas que estão no início da carreira como tradutoras, que já têm algum trabalho, já têm alguma experiência, mas ainda não são tradutores profissionais dentro do mercado. E deixarei aquele livro lá para que alguém que se interessasse em traduzir esses contos pudesse fazer essa tradução, que eles pedem até 1 ano. Tem um livro meu que a pessoa pediu 1 ano para fazer a tradução, que foi esse aqui. E como era o livro que eu estava fazendo com a minha filha no ano passado, eu falei, não, obrigada, eu não vou querer por 1 ano, porque ela quer lançar no aniversário dela, que é em dezembro. Então, nós contratamos eu fiz a tradução para o inglês e nós contratamos uma editora aqui nos Estados Unidos, uma moça chamada Colin Meddy, e ela fez a revisão do livro em inglês, tá? Então, como eu estava falando, no BabaCube, você deixa o seu livro lá até que alguém se interesse em traduzi-lo. Você também pode entrar em contato com as pessoas e oferecer o livro para que ela traduza. Seria necessário tudo isso para poder fazer as coletâneas em inglês. No momento, por causa do meu volume de trabalho, eu vou dizer para você que eu não tenho planos para traduzir essas coletâneas para cá. Por quê? A tradutora ela vai ganhar em cima do que você receber, tá? Quando a gente oferece o volume físico, eles querem comprar para ter de lembrança, obviamente, para mostrar para os amigos, os familiares. É mais por uma questão de ego. Por isso que eu gosto de colocar as coletâneas todas grátis, por pelo menos alguns finais de semana durante o ano. Porque aí os autores vão começar a construir o público deles. As pessoas vão ter aquele livro grátis, vão ler os contos, vão se interessar pela escrita, pela história e vão atrás daquele autor específico que eles gostaram. Então, para ter esse trabalho todo e trazer para o inglês e espanhol, mais para o nosso currículo, né? Não sei
de repente até cai na graça do público, apesar de não ser uns 50 tons de cinzas, né? Que cai na graça do público sem ter razão de existir. Obrigado, Lu. Alguém quer mais alguma pergunta? Clair, quer falar alguma? Eu acho que eu posso tentar complementar alguma coisa, ver se agrega, né? Foram bem completas as explicações, muito boas, aliás, parabéns aí, bem didáticas, e acho que dá para aprender bastante. E eu comecei a querer escrever lá em 2001, incentivado aí por um amigo escritor, na época, o Fábio Marchioro, e assim, não era não tinha grande domínio ali de texto escrito, né, de português, de redação. Então esse também foi uma das motivações. Eu pensei, se eu forçar a escrever, se eu me forçar a escrever, eu posso melhorar minha redação também, né? Com o tempo pode ajudar, né? E melhorou, assim. Bom, aí a gente conheceu, foi o início lá da confraria, né? Em 2001 nós fizemos um encontro, conheci primeiro através do Carlos Machado, que já era meu amigo, conheci o André Carneiro e depois o Bertoldo, e a gente começou lá com a confraria. E então, assim, acho que eu vou tentar resumir bastante, né? Mas como foi dito, né? Pensando em alguém que possa estar assistindo esse vídeo, eu quero escrever, por onde que eu começo, né? Então, tem o lado criativo e tem um lado, né? Depois, até ter o texto, né? E aí depois você tem esse lado, vamos dizer, mais técnico, ou de publicação, e depois de divulgação, e esse tipo de coisa. Financiamento, como foi colocado, né? Catarse, né? Acho que é importante salientar, né, que o Catarse não é uma editora nem nada, ele é simplesmente uma ferramenta de financiamento. Você vai obter um dinheiro, você vai fazer uma pré-venda, obter um dinheiro, e o resto fica tudo por sua conta ou contratando alguém, né? Até o Rafael explicou bem aí quais seriam as vantagens e desvantagens. E aí, bom, eu tinha todas essas dúvidas aí lá atrás. E, bom, a parte de escrever as oficinas, eu participei de 80, 90 oficinas de 2000 e... Quando nós começamos no início de 2002. Fizemos uma primeira reunião em 2001 e depois começamos no início de 2002. No início de 2002 até 2009, 2000, eu participei de todas. E aí depois fui diminuindo por compromissos profissionais. E eu tinha todas as dúvidas, assim, eu me coloco na posição de quem está começando, né? Puxa, como que eu escrevo um diálogo, né? Você vai lá, olha um diálogo num livro. Uma coisa é você olhar o diálogo num livro, outra, como é que, né, eu estruturo, como que eu descrevo uma cena, como eu organizo minha história, preciso organizar ou não, né? Deixo as coisas fluírem. Então, todas essas dúvidas, elas têm quando quem vai começar. E uma oficina, o que o próprio nome já diz, né? Eu acho que é legal, o André Carneiro falava, oficina conserta, né? Então, a melhor coisa de uma oficina é consertar coisas. Então, você já tem que ter algo a ser consertado. Então, e como que eu chego nesse algo, né? Então, isso é uma coisa interessante. Tem muitos sites na internet, tem tudo, mas também é uma arte hoje você filtrar coisas na internet, né? É um domínio que todos devemos desenvolver, né? Filtrar o lixo e achar as pérolas e as coisas boas, né? E aí, então, realmente tem muita coisa, né? Muita coisa legal hoje, né? Na época tinha alguma coisa. E então tem toda a parte criativa do negócio e dá para achar materiais, tem até livros sobre isso. Em português você não acha livros, né? Sobre a arte de escrever, esse tipo de coisa. Em inglês tem muitos. E eu já li uns 14, mais ou menos, em inglês. Eu recomendaria uns 2 ou 3 aí, que são bem interessantes, mas é como o André Carneiro falava para a gente, poxa, Clair, você não se preocupe aí com essas técnicas é coisa de americano, entendeu? Você pega, senta lá e escreve, né? Daí eu falava, André, você acho que já nasceu com esse dom, né? Aquilo ali já saiu um negócio fantástico antes de qualquer revisão, né? Imagine depois, né? Então a gente que está mais na terra aqui, né? Então precisa penar um pouco mais.
daí até eu citava ele mesmo, né? Ele falava que ele tinha feito amizade com o Emerson Fittipaldi lá na década de 70, aquele primeiro brasileiro a fazer sucesso na Fórmula 1, e que o Emerson Fittipaldi falava para ele que numa corrida de 2, 3 horas, a diferença entre o primeiro colocado e o sexto é às vezes, em algumas corridas, de 3 segundos, 5 segundos. Então, naquelas 2 ou 3 horas ali, é o jeito que você fez aquela curva, que você cortou um pouquinho para dentro, você perdeu um tempo. Então, com isso, ele queria dizer que você precisa refinar as coisas, né? E na escrita, e melhorar, e para isso ajuda as oficinas. E com esse refinamento, porque ele falava que são nos detalhes onde que você consegue chamar a atenção do leitor, destacar tal, no conjunto. Às vezes a pessoa não consegue dizer efetivamente no total porque gostou, né? Mas é todo conjunto de detalhes. Enfim, e aí que entra, de repente, você ir atrás. Como que eu escrevo um diálogo? Como que eu melhoro meus diálogos? Como que eu faço para descrever uma cena, né? Para não ficar tão chato, né? Livro que é descrições enormes, mas se não tiver nada, né? E assim por diante. Aí tem, claro, o estilo do próprio autor. Então, tem muito a ser dito por isso, né? E até eu até já cheguei a apresentar para um outro amigo, assim, tipo, tem lá um livro sobre plot, como até tinha feito uma apresentação lá sobre isso, né? Como que eu estruturo a minha trama, né? Como diz a Lou Evans, né? Seria o plot lá. Tem N formas de fazer, né? Mas isso é interessante, você vai tornar a sua história mais interessante, tem estratégias, né? Já começa um pouquinho na metade, depois volta um pouco antes. O livro pode começar com assim, bem devagar e não atrairia as pessoas, ou aquela história, você pode já começar com uma cena mais de ação, depois você volta um pouco, né? Os filmes usam muito isso. Então tem N formas de fazer, isso aí pode ir aprendendo naturalmente e estudando também, as oficinas melhor. E na parte técnica, daí sim, lá nas nossas oficinas, chegou em 2004, 2005, nós já tínhamos contos suficientes para os 2 livros, né? Até conversávamos aqui com o Bertoldo, com o Machado, puxa, a gente podia publicar, e não saía, né? Aí eu peguei um dia, eu pensei assim, puxa, vou reunir todos os contos, conversei com o pessoal, e vamos fazer um piloto do livro, só para ter ele na mão, pegar, e ele existe, né? As editoras não precisam ter um livro formatado para trabalhar, mas a gente queria ter algo, né? Então eu fui estudar lá na época como fazer para isso. E era, como diz, hoje está muito mais fácil, mas isso é há 15 anos, 16. Então, nem lembro o nome da ferramenta de diagramação, comprei um livro sobre ela, estudei até o último nível ela. Aí vou fazer uma capa. Como que faz capa? Fui atrás do assunto também, como a Lu falou. Tem que caprichar, tem que tentar ir atrás, né? Ou contratar alguém para fazer. Mas, enfim, e aí até a imagem da capa, eu quero uma imagem livre de direitos autorais. Peguei um software de 3D, montei lá uma cena em 3D, enfim. E aí a editoração, né? O que eu posso dizer, assim, que eu aprendi, então, foi feita uma editoração em papel, né? Na época. E hoje você pode... Enfim, essa imagem aí eu fiz num software de 3D, tinha uns elementos de clima que você podia controlar naquele software, modelei algumas coisas básicas, aí peguei uma nave que era um modelo gratuito na internet e personalizei alguma coisa dela, coloquei aquela mulher ali de barro, enfim. Aí, basicamente, é uma fotografia, né, que foi feita em 3D. Ok, mas aí isso era da capa. Mas deu muito trabalho fazer aquilo lá. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, tudo que você escreve no Word, isso eu já sabia um pouco, mas daí na prática, né? Esses editores de textos, eles são feitos para você escrever, formatar, editorar, e aquela apresentação é o que vai ficar. E quando você vai fazer um livro, e já era assim antes, e hoje mais ainda, uma coisa é você ter o texto puro, texto básico. Outra coisa é a formatação. E a formatação que o Word impõe não é a que iria para uma editoração que você vai mandar para uma editoração profissional. Aliás, ele mais atrapalha que ajuda, porque esses editores de texto, o que eles fazem? Daí agora é um técnico falando. Então,
minha área é engenharia de software, sou desenvolvedor de software, então a gente vai no fundo do que os softwares fazem. Então o Word, para fazer aquela formação, ele coloca um monte de coisas escondidas lá no meio. E aquilo ali, quando você vai para uma ferramenta de editoração, a não ser que hoje as ferramentas filtram muito mais, mas na época também não filtrava. Sempre vai alguma sujeira ali no meio que depois complica a sua vida. E isso para fazer editoração em papel e para você fazer editoração para e-book também. Então, na época, a única forma que eu tive que fazer é pegar os textos de todos os autores, jogar para texto puro mesmo, lá no, vamos dizer, uma ferramenta de texto bem puro lá, o bloco de notas lá do Windows, lá, o Notepad, ou ferramentas semelhantes. Limpar todas as sujeiras que iam para daí colocar na ferramenta de editoração. Aí você tem um texto livre, e a ferramenta de editoração você vai dar o formato. E esse fluxo hoje, ele também é muito usado também em editoras. Então eu trabalhei até recentemente numa instituição educacional que também tinha uma editora e depois tinha os próprios livros da instituição educacional. Tinham livros em papel e também tinha que ter as versões de e-book. Aí a gente teve que... Tinha os formatos, eram formatos proprietários, você não vai lançar os livros de e-book pela Amazon, nesse caso, era uma editora, então tive essa experiência de ajudar a montar as versões dos livros para o meio digital. Tem os aspectos do DRM, que é o Digital Rights Management, né? Que, ou seja, os livros da Amazon, eles são protegidos contra cópia, para que os autores possam ter a proteção dos seus direitos autorais. Tem uma série de tecnologias que ajudam isso. Então, esse formato do Kindle, ele tem DRM. O formato lá que a instituição educacional usou para publicar os livros também tem DRM. E existem os formatos sem DRM. Por exemplo, o básico do formato EPUB. Ele é um formato aberto, talvez seja o formato mais popular que tem. Então, se você vai fazer o seu livro, colocar à disposição na internet para download de algum lugar, você tem e-book readers, ou os leitores, você pode ir no celular, no tablet, em qualquer plataforma você vai conseguir ter um leitor de e-book para o formato EPUB, caso você não pretenda vender. E colocar download livre em qualquer lugar, não só na Amazon. Então, esse é o formato, o EPUB, sem DRM. E aí existem outros formatos, o próprio formato da Amazon. Enfim, tem muita coisa a ser dita, a gente iria muito longe nisso, mas o que eu posso dizer é assim, um possível fluxo, esse fluxo que foi citado no Word é legal, é interessante, mesmo assim você tem que fazer alguns cuidados, como foi dito, para que quando a Amazon vai importar, por mais que eles coloquem no software de importação para limpar as sujeiras e as coisinhas internas que o Word coloca, às vezes escapam algumas que vão para lá. Então o ideal é, mesmo que você escreva no Word como uma ferramenta criativa, você copiar de lá e colocar num bloco de notas ou algum editor de texto. Eu uso, como sou desenvolvedor de software, eu coloco até no editor de texto de programação, que eu vejo tudo que tem a mais lá. Porque aí quando você vai fazer a publicação em papel, hoje você vai colocar, por exemplo, no InDesign. Aí sim, é no InDesign que você vai colocar todas as coisas que interessam, né? de formatação do livro e esse tipo de coisa. E quando você vai mandar vai colocar, por exemplo, na Amazon, lá no Kindle, aí você pode usar, antes dava mais trabalho, agora tem essa ferramenta da Amazon, esse Kindle Create, onde você importa ali, pode fazer alguma coisa. O processo que eu usava mais recentemente, para qualquer tipo de livro, eu usava uma ferramenta, não sei se vocês conhecem, chamado Sigil. Esse Sigil é um editor de e-book que ele é meio raiz, assim, certo? Então você pega esse texto puro, coloca nele, só que aí você já faz as marcações de capítulo, você direto no próprio texto, para você fazer o EPUB, e depois você exporta. Então, às vezes, esse tipo de coisa, como o editor ele é feito para você fazer essas marcações, você consegue exportar mais fácil para uma ferramenta da Amazon. Uma outra ferramenta que ajuda também, não sei se conhece, é um tal de Calibre com E. O Calibre, você faz a gestão de seus e-books na sua máquina, por exemplo, que você tem, e as ferramentas de conversão de formatos do Calibre são muito bons.
muito boas. Então, às vezes, você pode pegar, você tem um texto, por exemplo, num Word ou algum outro material ou num PDF, você importa lá no Calibre, exporta para o outro formato e depois você conserta lá dentro daquele formato. Bom, então, isso, resumindo a minha fala, assim, primeira coisa, escrever o texto da melhor forma possível. Segundo, eu vou publicar, gratuito ou não, né? Gratuito pode ir atrás de EPUB, né? E aí, você pegar e limpar o texto, né? O mais limpo possível. Aí você vai colocar numa ferramenta de editoração, estudar essa ferramenta de editoração, pegar, como a Lu falou, tutoriais na internet, fazer o que for para um livro em texto. Ou contratar um profissional. Mesma coisa, capas. Existem ferramentas que te ajudam a fazer capas, tá? Tem templates, tem esse tipo de coisa. Se procurar, vai achar. Mas é aquela coisa, né? Você tem que colocar você tem que atuar em cima do processo, né? Não é porque a ferramenta sugeriu uma capa, porque ela ficou boa lá, né? E aí, e a mesma coisa para o livro, para o e-book. Você vai pegar então você tem um texto puro, e aí esse texto você pode jogar ele para uma formatação em papel, ou você pode jogar ele para uma formatação em e-book, né? Por exemplo, na Amazon. Por exemplo, lá nesse editor Sigil, ainda ele existe. Essa é a ferramenta base. Você descarrega o teu texto nele, você faz as marcações de capítulo e depois você exporta. No caso do Word, você tem que usar lá fazer o sumário, acho que lá, né, do Word lá e tal. A outra coisa também que eu lembrei é assim, isso é muito importante, eu sempre tinha muito trabalho para explicar no início dos livros eletrônicos para o pessoal que vinha da editoração em papel. Uma coisa muito importante no mundo de editoração é a página em papel. É a página. Todo mundo se refere, isso aqui é na página, principalmente numa revista, coisas que têm layouts mais complexos e tal, mas é na página 10, aquilo é na página 12. Na página 12 eu tenho um bloco de texto que tem que estar alinhado à direita, separado, né, com editorações mais complexas. Cada página, numa revista, pense assim, ou alguma coisa assim, ela tem uma personalidade. No momento que você vai para um e-book, você perde essa noção de página. Um e-book mesmo, e não um formato intermediário. O PDF é um formato intermediário, certo? PDF pega um layout de papel e coloca no computador, certo? Então essa é a principal diferença. Então, PDF, eu posso ter um e-book PDF? Sim, mas ele já não é nativo e-book, certo? Os e-books mesmo seriam como esses da Amazon. Eles têm um layout fluido. O leitor pode ampliar a fonte, diminuir. Você não tem número de páginas fixas. Na verdade, fixo tem pouca coisa, tem os capítulos lá. Por quê? Porque daí eu tenho os dispositivos de todos os tamanhos, né? Celulares, tablets e tudo isso, ele tem que se adaptar. E se ele vier fixo, ler um PDF num celular, é ruim. Um PDF formatado para A4, né? Já um e-book lá da Amazon, um EPUB aqui, você vai escolher o tamanho de fonte mais confortável. Então você perde praticamente toda a sua formatação para a praticidade da pessoa organizar lá o texto. E aí, assim, até as fontes, né? Mesmo aqui no Kindle, no celular, eu posso trocar a fonte dos livros que vem para escolher a fonte que eu gosto mais. Então troca fonte, cor de fundo, tamanho de letra, perde as páginas, né? Tudo isso, agora a experiência de leitura, ela fica boa. Então, por conta disso, que é interessante você ter o texto puro e depois você vai formatar ele para papel ou depois você vai formatar ele para marcar os capítulos e tudo para a Amazon. Eu tenho a impressão que, de qualquer jeito, isso que o Clair estava falando, existe como você fazer um teste de como ele ficaria, como você comentou, né, Rafael? Isso, se você usar o Kindle Create, eu não uso ele para produzir, porque o Kindle Create ele tem um editor de textos dentro dele. Você pode, se quiser, escrever o livro no Kindle Create e depois fazer o upload para a Amazon. Mas eu faço no Word mesmo. Depois eu usei o Kindle Create para ver como ficaria na Amazon. Exatamente para descobrir os erros, porque você pode gerar um arquivo MOB, um arquivo EPUB, ler no Kindle ou até num próprio emulador do Kindle no computador e ver se não vai sair com as páginas com erro. Né? Se não tem, você folheia o livro eletrônico ali e vê se não tem erro. Então é
é um intermediário útil antes de você disponibilizar o arquivo definitivo para o cliente, né? Para o comprador, para o leitor. Beleza. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu achei interessante a conversa do Clair, a gente podia falar sobre a importância das oficinas para o desenvolvimento do autor numa próxima conversa nossa. O que vocês acham como tema? Porque eu acho que uma ideia que muita gente tem é eu sei escrever, então eu vou fazer tudo sozinho e não preciso da ajuda de ninguém. E o que a gente cresce como escritor numa oficina não está no gibi, então a gente discute isso. Não vou falar tudo agora, né? Muito interessante para tirar aquela ilusão de que o escritor nasce feito ou que nasce com talento, porque eu tenho uma noção de talento. Talento, para mim, é uma paixão. E você só desenvolve ele se você deixar essa paixão fluir. Você quer fazer alguma consideração, Walter? Final aí? Não, eu gostei muito da apresentação de cada um de vocês. Acho que ficou muito 10 mesmo, ajuda bastante. Tá? Eu não tenho a eloquência nem o conhecimento para poder fazer alguma coisa parecida, então eu só estou aqui aplaudindo, né? Ficou muito bom mesmo. Gostei da sugestão do Rafael também. Às vezes é estranho, porque já convidei vários escritores para participar da oficina e as pessoas falam, não, mas eu já sei escrever, eu não vou participar de uma oficina, né? Então, é como se fosse você participar de uma oficina de literatura fosse uma coisa menor do que você já é um autor e você não precisa disso. Então, talvez é interessante a gente fazer alguma coisa para desmistificar um pouco o que é uma oficina de literatura. Excelente ideia. Então, eu vou fechar minha palavra aqui agradecendo a todos. Olha, eu achei muito proveitoso, muito legal. Vai ser muito legal para quem vir essa gravação também, né? Acho que vai ser útil, bastante útil. Obrigado a todos aí, Lu, Clair, Rafael, o Carlos que veio, o Walter. Fica com vocês agora. Acho que era isso. Então, um abraço para todos, até a próxima. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.